eu concordo que o Renato teve só um treino e não dá para avaliar tanta coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, tendo só um treino, ele fez 2 mudanças que, para mim, determinaram um pouquinho e ajudaram ao mau desempenho do Flamengo. Antes de entrar nas duas, eu queria mostrar o porquê que eu acho, porque nesse mesmo tweet que eu fiz no Twitter ontem, eu falei que foi uma das piores atuações do Flamengo nos últimos anos. E muita gente discordou. E o 5-0 contra o Del Valle. E o 4-0 do Atlético Mineiro, Parará. Eu vim puxar alguns números que balizam um pouco do porquê eu achei essa atuação uma das piores que eu vi. Vocês podem discordar, mas foi uma das piores que eu vi. Fala aí, Alan. Puxou também aquele 2-2 Flamengo e Portuguesa, que estávamos tomando uma porrada da Portuguesinha da ilha. Nessa temporada? Tá incluído aqui. Tá incluído. Você vai perceber. O que eu fiz? Eu peguei os números da temporada inteira, tá? Eu peguei todos os jogos da temporada e fui analisando alguns números comparativamente desse jogo de ontem contra o Defensa e Justiça e dos outros jogos da temporada. Não inclui os jogos da temporada passada, 2020, tá? É só da temporada 2021. Esse jogo foi o jogo que o Flamengo teve menor posse de bola em 2021. Segundo o Instat, que foi o site que eu peguei os dados, foi 40% de posse de bola do Flamengo. Foi o número mais baixo da temporada. Foi o jogo em que o Flamengo menos finalizou. O Flamengo terminou com 5 finalizações. Foi o único jogo da temporada em que o Flamengo não chegou a 2 dígitos de finalização. Ou seja, pelo menos 10 finalizações. O único. Todos os outros jogos o Flamengo pelo menos finalizou 10 vezes. Esse Flamengo finalizou só 5. Esse foi o segundo pior jogo em acerto de passes. O Flamengo acertou só 83% dos passes. Você sabe qual foi o outro jogo que foi pior do que esse? Flamengo e Juventude, que nem futebol foi. Então, assim, se aquele jogo nem futebol foi, esse foi o jogo em que o Flamengo errou a maior quantidade de passes na temporada 2021. Esse foi o pior jogo em que o Flamengo teve aproveitamento nos duelos ofensivos. Ou seja, quando o jogador parte para 1 contra 1, quando o jogador tem uma disputa física no ataque, esse foi o pior jogo da temporada. O Flamengo ganhou só 36% dos duelos ofensivos, de um total de 61 duelos. E foi o jogo em que o Flamengo menos entrou na área. O Flamengo só entrou na área do Defensa e Justiça 6 vezes. O segundo pior número na temporada foram dos 2 jogos contra a LDU, na época do Rogério Ceni, na fase de grupos, em que o Flamengo entrou quase o dobro, 11 vezes. Então, assim, de novo, isso não é culpa do Renato, isso não é culpa exclusivamente de treinador, isso não é culpa só de diretoria, não. É uma série de fatores. Eu só estou trazendo alguns números do porquê eu, Bruno Pet, achei essa uma das piores partidas que eu vi nos últimos anos. E isso aqui, para mim, eu já achava antes. Quando eu vi isso aqui, ficou ainda mais claro na minha cabeça que foi uma das piores partidas. Mas, enfim, vamos então às 2 principais mudanças que eu vi que o Renato implementou no Flamengo e que eu acho que atrapalharam um pouquinho. A primeira delas é a saída de bola. Cleito, eu consigo abrir aqui e mostrar minha tela, não consigo? Consegue. Porque eu queria aqui mostrar uma coisa que eu acho que fica um pouquinho mais dinâmico e fica um pouquinho mais fácil da gente ver. Me fala aí se já estiver vendo a tela. Estamos vendo. Show de bola. Então a gente está vendo a tela. Essa aqui é a formação que estava sendo usada a maioria das vezes com o Rogério Ceni. Flamengo no 4-4-2. 2 zagueiros, lateral direito, lateral esquerdo, primeiro e segundo volante, o meia ou ponta esquerda, o meia ou ponta direita, o segundo atacante, que está aqui o ATA, e o centroavante, tá? O Rogério ele mudou isso aqui. Ele jogou no 4-2-3-1 ontem. É a formação que o Rogério utilizou no Grêmio. O Renato mudou. Hã? O Renato mudou, não foi o Renato Gaúcho. Foi, o Renato Gaúcho mudou. Como assim? Não, é que você falou Rogério. Desculpa. Não, isso aí é um problema sério. Toda hora a gente também fala, não tem como, é muito próximo. O nome é muito parecido, né, cara? Muito. Mas, enfim, o Renato Gaúcho mudou, então, saiu do 4-4-2 e foi pro 4-2-3-1. Ele utilizou essa formação tática no Grêmio durante grande parte da passagem dele, 99% dos jogos foi no 4-2-3-1. Inclusive, para quem não sabe, eu tenho um canal e eu postei um vídeo imaginando e fazendo um exercício de imaginação como deve ser o Flamengo do Renato, com base no trabalho dele no Grêmio. Quem não conhecer lá e quiser, se inscreve lá no canal e assista o vídeo, ficou bem bacana. É o canal do Bruno Pet. Mas então, o Renato mudou para o 4-2-3-1. Só que, a partir desse 4-2-3-1, a saída de bola do Flamengo foi bastante diferente em relação ao que era a saída de bola do Rogério. E aí vamos relembrar então como é que era a saída de bola do Rogério. Ficava aqui o zagueiro pela direita, que era grande parte do tempo o Arão, aberto na direita. O Rodrigo Caio, que era o zagueiro pela esquerda, centralizava. O Felipe Luiz, que é o lateral esquerdo,
baixava aqui um pouquinho, centralizava mais um pouco, ficava aqui como homem pela esquerda na saída de bola, e eles tinham principalmente a ajuda do Diego à frente deles, enquanto essa saída em 3+1, e às vezes com a ajuda do Gerson, aqui que era o segundo volante, que às vezes estava um pouco mais à frente, às vezes voltava para ajudar na saída de bola, isso liberava o lateral direito, seja o Isla ou o Mateuzinho, a subir e ficar lá na frente. Então lá na frente ficava essa linha aqui de 5, mais ou menos, né? Com ponta esquerda, o segundo atacante, o centroavante, o meia direita e o lateral direito. E a saída de bola ficava nessa saída em 3+1. Esse era o desenho do Flamengo quando o Flamengo tinha bola na época do Rogério Ceni, tá? Essa era a estrutura. O que o Renato mudou na saída de bola? E ele usou a mesma saída de bola que ele usava no Grêmio. É uma saída de bola mais sustentada. O que é uma saída de bola mais sustentada? É utilizando mais gente, utilizando os 2 zagueiros, utilizando os 2 laterais e utilizando os 2 volantes. Então, ao invés de liberar o Isla, o lateral direito, para subir e ficar avançado lá na frente, ele fica com o Isla na saída de bola aberta aqui pela direita, tira o Felipe Luiz dessa posição um pouco mais central e abre o Felipe Luiz na esquerda, deixa os 2 zagueiros na posição padrão deles aqui, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita, e ainda tem a ajuda do primeiro e do segundo volante. Então, ao invés de ser uma saída em 3+1, com 4 jogadores, às vezes com 5, quando o segundo volante baixava aqui também, que era na época do Rogério, é uma saída com 6 jogadores. 2 laterais abertos, 2 zagueiros e 2 volantes. Vamos então para dentro do jogo, que eu vou mostrar as imagens do jogo, para vocês verem como é que isso foi desenhado dentro da partida. Tá? Então a saída de bola estava mais ou menos isso daqui. Os 2 zagueiros, Isla aberto aqui embaixo da tela do lado esquerdo, do lado direito, o Felipe Luiz aberto lá em cima da tela, atrás do símbolo da Fox Sports, pela esquerda, João e Thiago Maia um pouquinho mais por dentro, e nessa imagem ainda tem a volta do Everton Ribeiro, que estava ajudando em alguns momentos para tentar fazer a saída de bola. Tá? Então essa era essa saída mais sustentada. Aqui de novo, uma outra imagem. 2 zagueiros, 2 laterais abertos, 2 volantes por dentro. Nessa situação aqui o Everton Ribeiro não está. E aí, a minha questão aqui é a seguinte. Se só teve um treinamento, por que mudou a saída de bola? E por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo teve muita dificuldade para sair jogando. Muita dificuldade. E isso, é bom ressaltar também, teve muito mérito do time do BKSS. Tá? Esse Defensa e Justiça fazia uma pressão alta muito forte, muito intensa e dificultou demais a saída de bola do Flamengo. Aqui tem um exemplo de como foi encaixada a subida de pressão do Defensa e Justiça. Era difícil ver alguém livre, ver alguém solto, tá? Esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que ressaltar. O segundo aspecto, se com o Rogério a saída de bola contava com Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arão, Diego e Gerson, que são 5 jogadores fantásticos, ontem o Renato não teve vários desses jogadores. Então isso baixa o nível. Eu estava conversando sobre isso com o Alan e eu concordo contigo, Alan, sobre esse ponto total. Então a gente teve Gustavo Henrique, a gente teve Léo Pereira, a gente teve João Gomes e Thiago Maia, que no jogo de ontem não conseguiram jogar de costas. Pô, não quem conseguiram... apagou? Quem apagou o cara que faz assim? Quem foi que tirou daqui? Foi você, né, Cleiton? Que apagou. Não, nem vi. Tinha aquele rapaz bonitão que faz assim, né? Que esse maluco é muito engraçado. Exatamente após a fala do Bruno Pet. Mas continua, Pet. Desculpa. Esse maluco é muito engraçado. Mas enfim... Você não apagou a charada, né? Você tá só isso. Para começar bem nosso diálogo hoje. Você tá apenas sem Rodrigo Caio, William Arão, Gerson, Diego, né? Aí, ó, aparece aquele malucão lá, aquele morenão bonitão e ó. Sim. E entendeu? Somado a isso, teve uma mudança na estrutura. E esse é o meu ponto. E você sabe por que a mudança na estrutura é importante, Alan? Pelo seguinte. Os jogadores, eles estavam acostumados, mesmo os reservas, eles estavam acostumados a se posicionar num certo local do campo. E eles estão sabendo onde cada um tem que estar e onde cada companheiro tem que estar, eles não precisam pensar e tentar lembrar qual é o novo posicionamento, porque eles já estão acostumados. O Felipe Luiz vai estar ali um pouquinho mais pela esquerda, o Arão vai estar um pouquinho mais pela direita, vai ter sempre o Diego ali na frente. Eles já estavam trabalhados para jogar dessa forma. Com um treinamento só, você não muda isso, cara. Você não vai automatizar onde o cara tem que estar e aonde ele tem que saber onde os companheiros estão com um treinamento. Então, assim, caiu o nível dos jogadores? Caiu, concordo. O Defensa e Justiça faz uma pressão alta muito boa? Faz uma pressão alta muito boa. Mas se já tinha esses 2 aspectos, por que incluir um terceiro que é mudar o desenho da saída de bola? Eu achei desnecessário do meu ponto de vista. Eu achei que isso só atrapalhou. Porque se você já tem jogadores piores, o adversário te marca muito bem alto, você mudar o posicionamento da saída de bola te prejudica ainda mais. Porque ninguém vai saber onde estão os outros.